Amém? Vamos à palavra de Deus, pedindo a Deus uma palavra ao nosso coração para essa noite. Deus me levou a olhar um texto que eu já ministrei aqui neste lugar, mas me fez olhar de uma forma diferente, e aí eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 13, verso número 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13, verso número 14. Diz assim a palavra de Deus: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas e disse ao rei de Israel: prepara o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: tome as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Até aqui somente a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema: tomando posição no reino de Deus. Tomando posição no reino de Deus. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós queremos entregar diante de ti a tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu não tenho nada, Senhor, para falar se não for através do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, usa o teu servo nessa noite, que através da minha vida, Senhor, eu possa transmitir o recado que o Senhor tem, que o Senhor me deu ao meu coração, Pai. Fala conosco nessa noite mais uma vez, como tem sido nesse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de estar aqui no nosso meio. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é importante a gente entender onde nós estamos colocados. Há uma grande verdade em que nós estamos ainda nesse mundo e sabemos que o nosso adversário ele não dorme. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E enquanto estamos nesse mundo,
nós iremos enfrentar grandes batalhas espirituais, batalhas de fé. Iremos enfrentar os inimigos que tentam nos parar, que tentam nos fazer olhar para trás, que tentam nos fazer retroceder nesses dias. O rei Jeoás estava diante de uma grande batalha nos seus dias. O rei Jeoás não foi um rei bom, foi um rei mau, foi um rei que permitiu com que o pecado, que a ação do inimigo ali no meio deles prevalecesse. E quando nós olhamos para esse momento da história, nós começamos a ver que aqui ele se lembra, não é, do profeta. O profeta Eliseu era aquele homem que estava sempre anunciando a palavra, dizendo ao rei, à comunidade, ao povo de Israel, tudo aquilo que eles necessitavam para viver uma vida de felicidade, uma vida de paz e de segurança. Mas o povo não ouvia a voz do profeta. O povo que não ouve a voz do Senhor padece diante dos seus dias. E nós precisamos entender que Deus chamou a mim e chamou a você, para que nós nos coloquemos na posição que Cristo te levantou, na posição na qual você já foi chamado pelo Senhor para vencer nesse tempo, para ser um profeta de Deus para essa época, para ser um homem do Senhor, que não aceita aquilo que o inimigo tenta colocar diante de você. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, minha irmã. Você precisa acreditar que o Senhor está como general diante de você, para que você possa vencer as batalhas que estão diante da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo nesse homem de Deus, o profeta Eliseu estava doente, tinha adoecido, e a Bíblia diz que era uma doença de morte. Ele iria morrer. Mas isso não foi o suficiente para que a voz do Senhor se manifestasse quando o rei Jeoás foi visitá-lo. O rei Jeoás, ele chega diante do profeta e ele começa a dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele diz estas palavras, ele estava dizendo que Eliseu era um homem de guerra, era um homem de oração, era um homem que tinha assumido o compromisso de estar lutando pelo povo de Israel. O profeta estava ali mandado pelo Senhor, e as suas palavras tinham um efeito tremendo, porque Eliseu foi um homem usado poderosamente no seu tempo. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega, rei Jeoás, ele chega ali diante do profeta. Eu imagino que aquele rei, ele poderia estar assim pensando: puxa, eu acredito que o profeta vai me dar um sermão. Eu acredito que Eliseu, ele vai falar alguma coisa para mim, porque eu fui um rei mau, eu não ouvi a voz dele, eu levei o povo a pecar, eu levei o povo a fazer coisas erradas. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele chorou diante da presença do profeta. E o interessante é que o profeta, naquele momento, ele fala para o rei: rei Jeoás, pega o teu arco e pega as tuas flechas. Irmãos, quando ele falou isso,
quando o profeta pronunciou estas palavras, o rei Jeoás, ele entendeu que era um recado de Deus. Ele entendeu que aquela palavra era algo que o Senhor tinha manifestado à sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está usando situações e momentos para nos mostrar realidades que às vezes aos nossos olhos elas ficam encobertas. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo e precisamos reconhecer as oportunidades que Deus dá para mim e para você. O rei Jeoás, ele entendeu a oportunidade que estava ali diante do profeta, e ele entendeu que era Deus falando, e muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você, na qual Deus usa uma vida, Deus usa um coração, Deus usa uma criança, para mostrar para você algo que o Senhor quer falar contigo. Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quer, Ele fala através das vidas que se manifestam, que estão na presença do Senhor. Quantas vezes Jesus está falando com você e você não se apercebe da palavra que Ele está dizendo a ti? Quantas vezes perdemos oportunidades nessa vida? Oportunidades de sermos abençoados por Deus, porque rejeitamos aquela palavra, rejeitamos aquele momento. Você sabe por que esse povo padeceu? Israel, nesse momento, era um exército falido, um exército de poucos soldados. Israel nesse momento não era aquele império anterior, onde existia ali um povo que estava diante da presença de Deus, com autoridade, com poder. Israel nesse momento se enfraqueceu. E você sabe por quê que ele se enfraqueceu? Por dois motivos. Primeiro, não deu valor ao culto ao Senhor, adorando outros deuses. Segundo, se associaram com os ímpios no seu tempo, povo que não era de Deus. Gente, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria em nos abençoar quando nós desprezamos o culto ao Senhor. A grande verdade é que esse povo ele foi perdendo autoridade, perdendo poder, perdendo a ação do Senhor sobre a vida do seu exército. Jesus, no seu tempo, ele também teve momentos nas quais ele teve oportunidades de levar a mensagem do Evangelho ao seu povo. Certa vez ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os meus, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os pintinhos. Jesus, ele ministrou a palavra para Jerusalém, mas aqueles homens não queriam ouvir a mensagem do Evangelho, não queriam ouvir o recado que Jesus tinha para o seu povo, e aquele povo padeceu. Certa vez Jesus ele foi a uma cidade dos Gadarenos, e ali ele expulsa
uma legião de demônios de um homem que estava possesso. Naquele lugar, ali aquele homem agora fica são, aquele homem agora fica íntegro. E quando aquelas pessoas da cidade chegaram e viram aquele homem limpo, vestido, liberto, curado, chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, sai daqui, sai desse lugar, Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham perdido vários animais, vários porcos que tinham ido para o despenhadeiro. Eles preferiram olhar para os recursos que eles tinham do que olhar para Jesus, que tinha a palavra, a cura, a vitória para aquelas vidas. Irmãos, o tempo de hoje não é diferente. O tempo de hoje, ele muitas vezes nos tira a visão dos nossos olhos para a realidade que nós precisamos enxergar. Às vezes o dinheiro desse mundo, as coisas desse mundo nos cegam diante da realidade que Cristo está querendo fazer comigo, fazer com você, fazer com a sua igreja nesses dias. Às vezes nós caminhamos em direção ao mundanismo e esquecemos aquilo que Cristo nos ensina diariamente, aquilo que Cristo nos dirige para termos uma vida de vitórias. O rei Jeoás, ele chega naquele lugar necessitando, sabendo que era um pecador, sabendo que era um homem que tinha grandes conflitos dentro dele, estava atemorizado, porque o exército da Síria estava vindo para atacar Jerusalém. E o exército de Jerusalém, de Israel, era um exército dilatado, destruído, um pequeno exército contra milhões de pessoas, na qual existia o exército sírio. Então, quando ele ouve aquela palavra, ele entende que aquela palavra do profeta: pega o teu arco e a tua flecha, que simboliza para mim e para você, irmão, um momento de guerra. E a guerra para mim e a guerra para você representa a nossa oração, representa o nosso posicionamento para esse tempo em que a gente está vivendo. Porque nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos estão parando de orar, os cristãos estão parando de buscar a Deus. E sabe o que acontece? O inimigo está se aproveitando, o adversário está indo de encontro às nossas vidas, está querendo destruir casamentos, destruir os nossos filhos, destruir a nossa casa. Mas nós não podemos abrir mão da nossa posição, a posição que Cristo te levantou, a posição que te faz um vencedor nesse tempo, igreja, a posição na qual Deus te fez como um homem, como um soldado de Cristo Jesus nessa época. Aleluia! Eu olho para essa palavra e fico me perguntando: o profeta, ele nos mostra uma realidade. A Bíblia diz que ele, depois que o rei Jeoás pegou o seu arco e a sua flecha, ele falou: vem aqui. E ele coloca as mãos sobre as mãos do rei Jeoás. O que significa isso? Significa, irmãos, que sem Deus nós não vamos conquistar as nossas vitórias. Você precisa permitir que Deus ponha as mãos sobre você. Você precisa permitir que Deus tome conta desse problema, dessa circunstância.
Você precisa permitir que Deus adentre a essa causa em que você está vivendo, para sair um vencedor. Naquele momento, o servo do Senhor, ele simplesmente aceita aquela palavra que está sendo emitida para ele. Ele está vendo Deus trabalhar. O rei Jeoás começa a entender o recado que o Senhor tinha para a sua vida, para o seu povo. Mesmo que o povo tivesse pecado, mesmo que o povo tivesse em falhas, Deus foi bom naquele momento. Deus deu mais uma oportunidade para aquele povo. Obrigado, irmão. Sabe, irmãos, Deus sempre nos dá oportunidades. O problema muitas vezes é que nós começamos a trazer pensamentos para a nossa vida. Começamos a pensar muitas vezes, não, mas o meu avô era doente. O meu pai era doente. Eu vivo doente. Não é assim? A gente olha para a palavra e diz: o meu avô era pobre, o meu pai foi pobre, e eu estou ficando pobre. Sabe, irmãos, a gente começa a viver no tempo em que deixamos com que uma maldição que vem vindo, que vem acompanhando, esteja sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a enxergar que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que Cristo nos resgatou da maldição, e nós precisamos entender que Jesus quer com que você vença esses pensamentos da sua vida. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um homem e uma mulher abençoada nesse tempo. Nenhuma maldição vai te alcançar, irmão. Por mais que alguém fale alguma coisa para a sua vida, alguém fale alguma coisa de você, Cristo está com você nessa caminhada. Cristo já nos deu a vitória. Cristo tem nos libertado e vai libertar você desse problema. Acredite. O problema é que a incredulidade vem e a gente começa a olhar para a nossa vida, olhar para o nosso pai, olhar para as pessoas que estão diante de você. A gente olha para os derrotados, a gente olha para os perdedores, e esquecemos de olhar para os vencedores. Esquecemos de olhar para aquele que venceu. Quando Deus põe a mão sobre a nossa vida, tudo se torna diferente, igreja. Quando Deus põe a mão sobre você, o diabo tem que sair. A obra contrária não vai permanecer, porque Deus está no negócio. Aleluia. Deus levantou eu e você como igreja para esse tempo, para anunciar as virtudes daquele que veio para libertar, curar e restaurar, para aquele que vem expulsar os demônios, para aquele que vem transformar a nossa vida.
de acordo com a vida de Cristo Jesus. Toma posição no reino, irmãos. Toma posição. Às vezes a gente aceita a derrota. Às vezes a gente aceita os problemas. A gente aceita situações adversas. Esquecemos que temos um Deus poderoso. Um Deus que transforma. Um Deus que faz milagres ainda nos nossos dias. Deus nos tem chamado para esse momento. Mas o que eu acho interessante é que nós estamos diante de uma palavra profética, que o profeta chega e fala para o rei Jeoás: abre a janela. Por que abrir a janela? Para o lado dos inimigos. Porque muitas vezes a gente vive nesse mundo de janela fechada. A gente vive nesse mundo sem esperança e sem expectativa. Abre a janela da tua vida. Abre a janela da esperança de que está diante de você, da fé que está diante da tua vida. A Bíblia diz que os nossos olhos são a quê? A janela da alma. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá bom, você vai ser bem sucedido. Mas se os teus olhos forem maus, você vai ser um derrotado nessa terra. Você precisa abrir os teus olhos em direção àquilo que Cristo está fazendo em você, através da sua vida. Ele não morreu naquela cruz para que nós vivêssemos uma vida de derrotas. Ele morreu naquela cruz para você ser uma pessoa alegre, feliz, contente. Amém. Abriu a janela. Ele atirou. A Bíblia diz que ele atirou. Agora o profeta diz assim: pega as tuas flechas. Pega as tuas flechas e atira na terra. O interessante é que o profeta não falou quantas flechas, mas ele vai lá e pega uma, ele atira, pega a segunda, ela atira, e pega a terceira flecha, ele atira. Por que 3? Talvez eu e você, se ouvíssemos uma voz dessa, a gente atirasse uma só. Aí o profeta olha para ele e fala: se você tivesse atirado 5 ou 6, você teria destruído os teus inimigos. Agora você só vai ter 3 vitórias. Só 3. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite, irmão? E essa é a grande verdade desse texto aqui, ó, que nós estamos estudando. Irmão, você tem que ir até o fim. Fala para o teu irmão: vai até o fim. Vai até o fim. Se começou uma caminhada com Cristo, não desista. Começou uma campanha de oração, não largue no meio do caminho. Você quer ver a tua bênção, a tua casa, mas você não ora, você não se compromete, você não se coloca na posição. Vai até o fim. Pastor, mas eu já tirei 3. Mas tinha muito mais ali que Deus quer. Sabe quando aquele irmão liga para você: irmãozinho, você pode vir aqui em casa orar por mim? E você não vai. Você deixou uma flecha na tua aljava.
Uma flecha que você podia ter atirado. Quando aquela pessoa liga para você e diz: você pode vir aqui me ajudar nessa batalha que eu estou enfrentando, e você diz: outra hora eu vou aí. Você deixou uma outra flecha aqui, guardada na sua aljava. Deus estava contando com você e você não atirou. Irmãos, precisamos ir até o fim. Quando Deus fala contigo, obedeça. Quando Deus fala ao teu coração, não se negue a fazer aquilo que Cristo colocou diante de você. Não deixa as flechas que o Senhor colocou nas tuas mãos paradas, mas atira elas em direção ao alvo que Cristo está pedindo. Atira elas. Vai orar, vai perseverar. A vitória não está vindo, não desista. Continua em campanha, continua orando, continua buscando. Levanta de madrugada, faz a tua parte, porque Cristo já te deu a vitória. A vitória depende agora, a quantidade das vitórias depende de você e não mais de Deus. Aleluia. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Agora é com você, é comigo. Faça a tua parte. É a atitude que você tem sobre a palavra do Senhor é que vai te trazer as bênçãos que tanto você tem buscado. Às vezes ficamos num nhenhenhé, não é assim? Nhenhenhé, quem sabe? Acho que é o mês que vem. Acho que Deus pode fazer. Irmão, ora por mim. Oi, outro irmão, ora por mim. E você nada. Assuma o teu compromisso, irmão. Assume o teu posicionamento como homem, como mulher de Deus. Você tem um chamado. Deus te levantou. Tira nessa noite o desânimo. Tira nessa noite a incredulidade. Interessante que o profeta fala no verso número 17, na parte B, flecha da vitória do Senhor. Irmãos, não é a flecha da vitória do homem. Talvez você não esteja enxergando nada. Talvez você não esteja vendo nada no mundo espiritual e não vai ver mesmo. O mundo espiritual é algo fantástico. Quando a flecha é do Senhor, você vai ver as coisas acontecerem. Mas quando ela nasce do coração do homem, sabe? Eu vou fazer isso porque o pastor mandou. Eu vou fazer isso porque, irmão, você tem que fazer isso porque Deus já colocou nas regiões celestiais para você ser bem sucedido. Não é porque fulano A ou B falou para você, não, é porque o Senhor já direcionou essa palavra para a tua vida. Você só tem que pegar o teu arco e a tua flecha e fazer a tua parte. Não veio no mês, continua no segundo. Não aconteceu em um ano, continua indo em frente. Tem mais flecha que Deus colocou para você. Talvez as tuas não sejam nem 6 e nem 10, sejam 20, sejam 50, não importa.
O importante é que você está pegando elas e você está lançando. Lança hoje, lança amanhã, lança depois da manhã. Vai fazendo a tua parte. Se lembra quando Jesus estava no Getsêmani? Jesus levou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vamos orar aqui. O que aconteceu? Os discípulos dormiram. Jesus falou assim: mas vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? O povo dormiu. Daqui a pouco Jesus manda eles orar de novo. Daqui a pouco Jesus volta de novo e aquele povo estava dormindo de novo. Aí Jesus fala assim: vocês precisam orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente quer ser um vencedor nessa vida, irmão, você tem que pegar o teu arco e a tua flecha. Faz a tua parte. Ora pela tua família, ora pela tua casa, ora pelos teus. Não desista daquilo que o inimigo está querendo colocar diante de você. Às vezes a gente fala coisas que não devia nem falar, nem abrir a boca para dizer. Às vezes a gente fala: eu tenho que passar por isso. Irmão, onde que está escrito que você tem que passar por isso? Está acontecendo e Deus quer que eu passe por isso, irmão. Deus não quer que você passe por isso. Deus quer com que a gente se levante nesses dias e assuma o nosso compromisso de varão, de varoa. A gente podia ser muito mais sucedido do que a gente é, porque muitos de nós não estamos indo até o fim daquilo que a gente se propôs. Você colocou um projeto na presença de Deus, vá até o fim. Você colocou um propósito na presença de Deus, vá até o fim. Não abandone aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Faz o que Deus está te pedindo nessa noite. Entrega nas mãos dele nessa noite. Tem flecha de vitória para você nessa noite. Tem flecha de vitória para você nessa noite. Você crê, irmão? Você crê que Deus está aqui para te dar essa vitória? Está diante dos nossos olhos, diante da nossa vida. Creia, em nome de Jesus. Acredite que tudo é possível para aquele que crer. Tudo é possível para aquele que crê. É possível para mim, é possível para você. Vá até o fim. Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Não largue aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Faça o que Deus te deu. Amém.